Olá, seja bem-vindo ao Na Íntegra Podcast. Aqui o papo é reto, completo, direto e sem censura. Siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no YouTube para acompanhar o nosso programa e sempre fique ligado nas notícias de Mato Grosso do Sul no portal Campo Grande News, conteúdo de verdade. E hoje o nosso convidado é ele, Paulo Telles, ex-presidente do CN e um pretenso candidato da última eleição a presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, Telles, hoje a gente tem muita coisa para conversar, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição, falar um pouco do nosso esporte, né, do futebol em geral e também um pouco da história, né, do futebol sul-mato-grossense, do período que eu consegui ver, né, presenciar, sentir e também conviver no dia a dia até os dias de hoje. E quem participa com a gente dessa entrevista é o Gabriel Neres, repórter do Campo Grande News, que tem uma história já longa com futebol, né, Gabriel? Seja bem-vindo. Obrigado, Clara. Obrigado, boa tarde a todos. Então, eu tenho essa história, né? Eu conheci o Telles já há um bom tempo aí nos caminhos do futebol. E eu já queria aproveitar e já começar, né, nosso bate-papo, Telles. Claro que o que traz você aqui é todas essas últimas semanas envolvendo futebol sul-mato-grossense, prisão do presidente Francisco Cesário, uma coisa que era inimaginável para muitas pessoas. E eu queria que você trouxesse, como ex-presidente, ex-dirigente do CN, que foi um dos importantes clubes do futebol sul-mato-grossense no início dos anos 2000, o que você via ali que estava errado e que de repente não era possível falar. Por que demorou tanto tempo para isso acontecer? Só lembrando que, né, que essa investigação do GAECO, que acabou levando o Cesário à prisão, refere-se ao período de 2018 a 2023. Já é um período que você não está mais no futebol, mas eu imagino que você acompanhou bastante o bastidor do futebol local. Sim, Gabriel. Primeiro porque eu tive a oportunidade, não me vangloriando, nada disso, longe disso, mas a história está aí para testemunhar aquilo que eu estou falando. Eu nunca tive medo de me posicionar. Nunca. Eu fui um dos primeiros presidentes da história de Mato Grosso do Sul de clubes que votou contra a primeira reeleição do Cesário depois que eu participei da eleição, que foi em 2006. Até daquela época eu já, inclusive isso está registrado em ata da federação, se puxarem ali no cartório, e eu fiz questão que colocasse isso na ata de eleição de 2006, porque eu entendo isso, que o poder tem que ser oxigenado. Você tem que dar espaço para novas ideias, novas pessoas demonstrarem suas capacidades. E o Cesário já vinha de reeleição, quando nós filiamos o CN em 99, ele já vinha de uma eleição, já tinha participado de uma reeleição e estava indo para sua terceira reeleição. E aí eu me posicionei e falei, não, Cesário, eu acho que não é justo, não é correto, não foi aberto o espaço para todo mundo, né, para poder registrar sua chapa, registrar suas ideias, demonstrar para os clubes aqui também o que poderia ser melhor. E na minha época, 2002 a 2006, não era toda essa ajuda que hoje o futebol sul-mato-grossense tem. Naquela época era uma época difícil, você tinha que custear praticamente tudo. O CN tinha a sorte, o privilégio, diferente dos outros clubes, de alguns clubes, que tinham um bom patrocínio, tinham um bom apoio, tinham uma boa ajuda, e que também não precisava dessas regalias que a federação acabava cedendo para os clubes naquela época, né? Mas se você tinha despesa com ônibus, despesa com uniforme, despesa com os atletas, despesa com transferência de jogador, registro de atletas, enfim, tudo isso girava em torno, mais ou menos, só a estrutura para você poder tocar um time de futebol girava na média de 50, 60 mil reais, fora o salário dos jogadores. E como nós tínhamos esse patrocínio, essa ajuda, nós éramos independentes e nós podíamos, naquela época, externar nosso ponto de vista. E, infelizmente, os modos operantes em termos de administração, estou falando aqui em termos de desvio de dinheiro, porque isso compete à justiça, e a justiça está aí com as acusações severas, né, acusações fortes, inclusive.
e que ele vai ter todo o direito da ampla defesa, do contraditório, de provar se realmente o GAECO está errado ou se o GAECO, infelizmente, para ele vai estar certo, né? Mas em termos de administração, nós não vimos desde aquela época progresso. Não havia perspectiva de progresso. Porque nós tínhamos participado de Copa do Brasil, sentimos dificuldade de representação junto aos clubes do grande eixo do futebol brasileiro. Nós íamos, naquela época, na Série C, tínhamos a oportunidade de subir para uma Série B, sentimos falta da presença forte de uma federação, de um dirigente, de um presidente atuante junto ali. E a gota d'água que me fez realmente, desde aquele momento, já me posicionar contra a reeleição, num jogo que nós faltaríamos uma apenas fase para estarmos numa Série B do Campeonato Brasileiro, quando nós fomos jogar lá em Campos, do Goytacazes, quando nós enfrentamos o Americano. Ganhamos no Morenão, fizemos um placar até razoável, mas naquela época tinha os jogadores do Sênior, só para você ter ideia, era Tupanzinho, Dubinha no auge do futebol dele, que era do Botafogo, um famoso que foi campeão junto com o Túlio, que acabei trazendo para o futebol do Sênior. Depois se lembra, se me ajuda, que a memória já falha um pouquinho. Mas era um bom time. E nós fomos para Campos do Goytacazes, e ali, cara, eu vi realmente como que o futebol ele é podre, ou ele é muito forte nos bastidores. E é o que nós queríamos naquele momento, era a força nos bastidores. Nós estávamos classificados até os 40 minutos do segundo tempo, 40. Quando um funcionário do Caixa d'Água, que era o presidente lá da federação, que era torcedor fanático do Americano, desceu, foi até o campo lá embaixo, passou um recado para um quarto árbitro, o quarto árbitro passou um recado para a comissão de arbitragem, e ali nós perdemos o jogo de 4. Tomamos 4 gols e expulsou 2 jogadores nossos, tivemos 2 jogadores expulsos, e tomamos 4 gols em 10 minutos de jogo. Fomos eliminados ali. Aquele dia foi uma revolta tremenda dentro do vestiário do Sênior, nervoso, todo mundo, porque nós estávamos tão perto de ter colocado um time de novo numa Série B do Campeonato Brasileiro, e só nossas forças financeiras, só nossas forças técnicas, né, e qualidade individual dos atletas, com comissão técnica boa, não foi suficiente. Ali eu vi que o nosso futebol sul-mato-grossense, naquela época, precisaria muito mais do que apenas um gerente administrativo. E quando você fala dessa falta de apoio, como nesse jogo, qual é a função de um dirigente, de um dirigente da Federação de Futebol nesse momento para ajudar o clube? O dirigente da federação, como o Caixa d'Água estava ali junto, que era o presidente da federação, ele tem uma influência tremenda, porque são eles que controlam o futebol do Brasil. Passa por eles, tanto do Estado quanto do futebol brasileiro. Quando você tem uma figura ali representativa, que está ali para defender o Costa Rica, que está ali para defender ano que vem o Operário, que vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, que está ali não para manipular resultado, não é esse o sentido que eu quis dizer, mas eu quis dizer no sentido de blindar, porque nesse clube aqui não dá para mexer, porque o Gabriel está lá, o Gabriel vai denunciar, o Gabriel tem voz, o Gabriel chega na CBF, o Gabriel tem condições de demonstrar para o público em geral que o que está acontecendo ali é ilegal, é um absurdo, é uma série de situações que quem vai administrar o jogo dentro de campo vai estar com receio, pelo menos. E isso os clubes de Mato Grosso do Sul, não foi só o Sênior, foram vários. Foi o 7 de Dourados que passou por isso, foi Costa Rica que está passando por isso agora, nós sabemos disso, foi Operário ano passado, enfim, todos os clubes têm passado por isso. Então, a representatividade de um dirigente de futebol, como sendo o máximo de um estado, ele tem que estar junto. É como se fosse um pai e uma mãe. Você não larga o seu filho apenas na escola lá, a Deus dará. E no final do dia você vai lá buscar a criança, leva para sua casa, não pergunta como foi o dia, como que foi, se houve algum problema, se não houve, se tem algum problema com o coleguinha, se tem um professor que maltrata. Se você não fizer essas pesquisas junto com o teu filho vai ter problema, tanto no desenvolvimento escolar como também no seu desenvolvimento humano. Assim também é os clubes de futebol.
E nesse período, o Cesário foi acionado por vocês? Várias vezes. E qual era a resposta, Teles? Nunca teve tempo. Nunca teve tempo, nunca tinha, nunca podia. Vocês se sentiam negligenciados? Sim, sim. Mas nós sentimos abandonados, né? Esse é o português mais específico, nós estávamos abandonados, porque nós iríamos com as nossas forças, porque não tinha ajuda, não tinha a ajuda que hoje tem. A realidade do futebol hoje é bem diferente da realidade quando eu fui presidente. Que você tinha que se capitalizar para você se custear. Hoje existe o custeamento. Hoje é mais confortável, vamos dizer assim. Mais confortável e menos oneroso. Ô Teles, você acabou de dizer, nesse episódio que você contou pra gente, aquele dia eu pude constatar como o futebol é podre. E a gente está vendo hoje uma situação que, para quem assiste apenas o futebol, né, quem não tem assim contato com os bastidores, é uma coisa que nos deixa muito triste, porque a gente quer assistir o futebol de Mato Grosso do Sul, a gente gostaria de ver grandes espetáculos, né? E a gente não pode ver porque chegamos à conclusão que está definhando, está agonizando, se já não morreu. O que está acontecendo hoje, na sua opinião, é uma tragédia anunciada? É uma tragédia, graças a Deus, executada. Tá? Graças a Deus, porque a partir de agora nós teremos um novo norte. A partir de agora o futebol sul-mato-grossense vai ter uma nova perspectiva. Ou, se quiserem ter uma nova perspectiva. Tá? O futebol agora vai passar a ter uma nova gerência. E pelo que você está vendo hoje, ele tem condições de ter uma nova perspectiva? Certamente, com certeza. Os dirigentes de clubes de futebol, no nosso tempo, eram abnegados. Né? O Gabriel deve lembrar do Edilson, que era um abnegado do futebol sul-mato-grossense, do Jair, do Chapadão do Sul, que era um abnegado, vendia seus patrimônio pessoal para aplicar em clube de futebol. Do Jair também, da Portuguesa, lá atrás. Estou falando lá de 2000, 2001, 2002, 2003. Do Pantanal, que era um time que não existe mais também. Mas hoje os dirigentes são mais coesos, são mais fortes. Hoje os dirigentes têm condições de alavancar esse nosso futebol. Hoje você pega um operário hoje organizado. Naquela época o operário era uma desorganização. Hoje você pega um comercial, apesar de ter caído com a Série B, mas é um comercial que está ativo, está trabalhando. Tem um presidente espetacular, que é o Cláudio, colocando as finanças em dias, organizando o clube. Hoje você pega um Dourados que tem uma estrutura de um time forte, time capacitado a chegar. Você pega aí o Águia Negra que está voltando de novo. Você pega aí, enfim, vários dirigentes, vários presidentes de clubes que têm condições de começar essa nova etapa no futebol sul-mato-grossense por um caminho vindouro. Agora, vai depender do que eles vão fazer a partir de agora. Que a oportunidade caiu de bandeja para todos. Quem tem a caneta na mão, quem tem o dever, né, e a obrigação de mudar isso, compete aos presidentes de clubes e presidentes de ligas. Agora, Teles, os clubes tinham essa caneta na mão também em 2022, que foi o último ano de reeleição do Cesário. Eu queria que você contasse dessa estrutura que era feita pela comissão eleitoral para que se pudesse, quem estava no poder, continuar no poder. E essa forma de continuidade de poder, ela vem desde 98. E com o passar do tempo, vai aprimorando e amarrando o estatuto da federação para que permanecesse no poder. Né? Chegou ao ponto que as leis mudaram, né? Vieram novas leis, novas regulamentações, e precisava fazer adaptações para poder não ter brecha. E aí, quando fazia as assembleias extraordinárias, discutia essas questões e moldava o estatuto. E o último estatuto, que nós vamos se referir agora, ele determinava que quem poderia ser candidato a presidente da federação teria que ter sido pelo menos uma vez presidente de clubes. Então, eu me encaixava nesse primeiro quesito. O segundo quesito era que você tinha que ter 10 assinaturas de 10 clubes da Série A, que são só 10 que jogam, 10 ou 12, se não me engano, mais
4 assinaturas de clube da Série B, mais duas de duas ligas, né, e amador não tinha necessidade, mas também tinha que estar em dia com a federação. Então, se você não tivesse com a tua anuidade em dia, tua anuidade com a federação em dia, com a CBF em dia, você não poderia votar e nem participar da eleição. Óbvio que quando se formou o Colégio Eleitoral em 2022, e que ficou surpresa para todo mundo, inclusive para mim, porque eu não estava nem habituado a participar de um pleito eleitoral ou tomar conhecimento de um pleito eleitoral, conforme as regras do jogo, né? Legalmente, dentro do Estatuto do Torcedor, dentro da Lei Pelé e principalmente dentro do Código Civil. Que era formação no Colégio Eleitoral Independente, a comissão do Colégio Eleitoral formar, a divulgação da lista dos clubes que poderiam votar ou não. Então foi feito isso dentro da legalidade. E quem tinha direito a voto, quem não tinha. Então isso foi transparente. O que não foi transparente, que quando alguém poderia pretender ser candidato, que no meu caso eu me levantei, não tinha mais espaço, porque os 10 já tinham assinado, os 4 já tinham assinado e as 2 ligas já tinham assinado. Isso dá por isso entender que se tivesse um quinto da Série B, ele estaria ilegal. Se tivesse da Série A, não teria, porque só tinha 10 times, então você já não poderia viabilizar a sua chapa. E isso o Estatuto amarrou para quem pudesse continuar dentro da federação. Nós nos insurgimos contra isso, fizemos um levante até judicial para tentar fazer o debate, que esse era o principal objetivo naquela época, porque nós nunca nos iludimos no sentido que nós iríamos vencer a eleição, mas nós queríamos levantar o debate, e isso nós conseguimos, para apresentar onde estava ilegal, onde estava irregular. E assim nós tivemos, pelo menos, a opinião pública tomando conhecimento que aquele pleito tecnicamente estava irregular, né? Apresentamos a impugnação junto à comissão eleitoral, nossa impugnação foi impugnada. Aí tínhamos a opção de ou entrar na justiça, né, que nós entramos, tentamos uma liminar para suspender a eleição no dia, e a liminar ela foi indeferida faltando 40 minutos para a eleição, né? Tínhamos as condições de recorrer da liminar, entrar com um agravo, optamos que aí já era melhor a gente aceitar aquele momento e esperar um outro momento para poder, quem sabe, no futuro, apresentar nossas ideias. Esse tempo chegou? Olha, tem uma reunião agora, sexta-feira, né? Foi convocada uma assembleia extraordinária pelos presidentes de clubes, até porque o Estevão foi nomeado presidente interino da federação. Eu tenho alguns entendimentos particulares com toda essa situação, que nesse momento eu vou guardar para mim, né? Porque pode não soar muito bem, mas convocaram essa reunião. E a Assembleia ela é soberana, e conforme a ordem do dia, publicada já em jornal, que foi publicada ontem, a destituição da diretoria, uma junta interventora, porque eles não aceitam a intervenção da CBF junto do Estevão, mudança do estatuto fundamental, do estatuto da federação, e prazo para novas eleições, né? Que seriam 90 dias para novas eleições. Após essa assembleia, após definirem a regra do jogo de novo, é que nós vamos saber se podemos estar, pelo menos, competindo ou se nós devemos ficar de novo apenas assistindo. Bom, você deixou no ar aí que essa intervenção ou o interventor não é do seu agrado. Não é nem do meu agrado e também não muda muita coisa. Tá? Como pessoa, eu sou admirador número 1 do Estevão. Acho o Estevão um cara muito excepcional. Mas da forma como foi conduzido e o que nos foi mostrado, né? Porque eu não estou lá como dirigente, então não posso opinar como dirigente. O que eu sei é o que vocês publicam, é o que eu leio. E o que eu li foi uma situação realmente terrível, né? Os clubes estavam reunidos para discutir uma situação e eles estavam na CBF, né, tentando uma situação que deu êxito.
E isso não pegou bem para os clubes que estavam lá reunidos, pegou todo mundo de surpresa. Penso que se o Estevão tivesse comunicado o pessoal, né, ou pelo menos uma grande maioria, né, tivesse falado, pessoal, eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu vou falar com o presidente da CBF, vou me colocar à disposição, o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês não concordam? Eu acho que todos os clubes, naquele momento, ou a grande maioria, concordaria, porque o futebol estava largado, né? Ninguém estava sem rumo, precisava de um rumo. Mas como eles fizeram uma reunião contando com todos os clubes e de repente chega uma notícia surpresa, e isso, segundo um ou outro dirigente me disse, que isso soou como uma traição, né? Uma facada nas costas deles. E eles passaram de bobo, né? Porque tinha imprensa lá também, né? Então ficou todo mundo com a cara assim, né? O último a saber, né? Então, essa situação que acabou não agradando os clubes e automaticamente o Estevão hoje não é uma persona não grata, é o que se diz, aí com os dirigentes de clubes. Você está contando, começou, né, a falar do sua trajetória no CN em 99, a gente está em 2024, todo esse tempo o presidente Cesário já estava como presidente. Por que você acha que demorou tanto uma operação como essa, ou denúncias surgirem? Na verdade, essas denúncias, apesar, o Cesário já foi condenado por uma situação, se eu não me engano, em 2009, 2008, uma coisa assim nesse sentido. Então já vínhamos indícios que havia coisas erradas ali. Agora a questão, Gabriel, é que você tem que ter provas, né? Tem que ter provas robustas. Você não pode chegar e acusar alguém porque eu tomei de 5-0 do Bragantino, né? Então você tem que ter provas robustas. E até então ninguém tinha provas robustas. Todo mundo via que havia coisa errada, né? Todo mundo, isso aí é claro. Trouxer aqui 50 dirigentes, todos vão dizer a mesma coisa. Havia indícios que havia coisas erradas lá dentro. Agora, provar, como é que você vai provar? A partir de 2016, se eu não me engano, 2014, que já tinha obrigação de fazer os balanços, porque eu publicava meus balanços do CN, já tinha os balanços, era obrigação de cada clube, até dia 3 de abril, publicar o seu balanço do ano anterior. Então a federação sempre publicou. Ela não cometeu essas... Então, pelos balanços, você chegava lá, e outra, tinha uma comissão do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal aprovava as contas. Então, a grosso modo, você não tinha nenhuma prova de desvio de dinheiro, você não tinha nenhuma prova que estava condições de poder pedir um impeachment, um afastamento, ou, né, uma destituição de um presidente de uma diretoria. Não havia até então. Precisou o judiciário, com todo o seu aparato, né, o Estado com todo o seu aparato, pegar esses indícios que ficavam no zum, 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 né? Certamente esse zum, zum, zum chegou até o GAECO, e aí começou a investigação. Se não houvesse elementos para continuar a investigação, continuaria até 2027. Como houve os elementos e os indícios foram se comprovando na visão do GAECO, né? E aí ele sugeriu para a juíza o mandado de prisão, que antes do mandado de prisão foi pedido quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, dentro da investigação. E aí foi configurando, segundo o GAECO, essas denúncias. Mas os clubes em si, eles se baseiam em quê? Eles se baseiam no que está na prestação de contas. E a federação tinha feito todas as prestações de contas. Então os clubes não tinham o que fazer, a não ser numa época eleitoral. Por isso que no início eu disse que quando em 2022 houve a primeira oportunidade de uma junta eleitoral convocada, externa, né, teoricamente externa, com o número de clubes participantes, número de clubes votantes e o peso de voto de cada um, aquela era a única oportunidade em 20 anos. A única oportunidade em 20 anos, dentro da lei esportiva. Agora com o GAECO já foi uma coisa superior e que agora, quem sabe, pode mudar. Você tem esperança, a gente entende isso, né? Sim. Mas assim, a prisão do Cesário
na sua opinião, é só a ponta de um iceberg. A estrutura, pelo que você me disse, é bem amarrada por baixo, né? Porque o que chegava para vocês não fazia com que vocês pudessem acionar a justiça de alguma forma, né? Quer dizer, havia um calço ali por trás, né? E um calço de anos e anos, né, Teles? Sim. Que foi se fortalecendo, né? É o que eu disse. Os clubes tinham acesso ao balanço. Como qualquer torcedor tem direito a ter acesso do balanço do seu clube. E qualquer sócio do seu clube, com acesso ao balanço publicado, se ele encontrar irregularidade no balanço, ele tem todo o direito De pedir, falar. E pedir. Mas vocês não afastamento. conseguiam, né? Não tinha, porque o balanço era feito, era publicado, e o balanço era publicado através de um conselho fiscal. Então, se houve, como está se dizendo que há, no sentido de desvio de dinheiro público, essa coisa toda, o Conselho Fiscal da Federação ela é corresponsável também, porque ele aprovou as contas. Se ele aprovou as contas, alguma coisa tem de errado nisso aí. Né? Mas para os clubes, é o que eu estou explicando para vocês, para os clubes, eles não têm mais materialidade de fazer uma investigação como o GAECO fez, não tem como. O clube tem que se basear no que tem publicado. Se ele não tivesse publicado, ou se fosse publicado com um parecer, por exemplo, da auditoria, porque é lei isso, você tem que fazer seu balanço e tem que passar por uma auditoria independente. Se a auditoria independente, no parecer deles também, tivesse feito lá, ó, existe divergências aqui, o que entrou e o que saiu não está batendo, o que pagou está pago irregular, o que pagou para fulano não tem nada a ver com a função social da entidade. Se tivesse esse parecer independente que está no site da federação, dos balanços deles, aí tudo bem. Mas não tem. Então, os próprios clubes, baseado pela legalidade, não tinha qualquer fundamento para poder pedir um afastamento de uma diretoria. Teles, Gabriel, vocês sabem que podcast é um espaço bem democrático, né? Sim, tá. E que pode chegar uma pessoa nova a qualquer momento. Claro. Foi o que aconteceu com a gente. Hugo acabou de chegar, pode sentar, fica à vontade, viu, Hugo? Hugo Carneiro é comentarista esportivo, também um artista aqui de Mato Grosso do Sul, né, Hugo? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, do lado do Paulo aqui. Vamos falar de uma situação que aconteceu que a gente não esperava que fosse assim, né? Mas Um escândalo, queríamos né? Mudança. Um escândalo. Queríamos mudança há muito tempo. Exato. O Teles estava explicando aqui algumas coisas pra gente. Eu vou aproveitar que ele estava falando aqui, vou fazer mais uma pergunta, aí eu abro para você, tá? Ótimo. Teles, em algum momento da sua trajetória no futebol de Mato Grosso do Sul, você já foi ameaçado, assediado, constrangido para atender algum pedido de uma outra pessoa numa causa escusa ou não? Já. Como foi? Eu só vou preservar o direito de não falar o nome dessa pessoa. Claro, claro. Mas foi um jogo da Copa do Brasil. Faz tempo? Faz tempo. Foi um jogo contra o Botafogo, inclusive. Em Campo Grande. Campo Grande. Eu recebi propostas indecorosas. De até poder ter tido um carro novo, uma casa que pudesse ter, mas eu recebi propostas sim. E na maior transparência, na maior tranquilidade, porque não faço isso, não tenho esse feitio. Administrei um clube que tinha $50 mil por mês todo mês, que dava mais ou menos 150 mil na época, 200 mil. Tudo que eu tenho foi com o meu esforço, com o meu dinheiro. Quando eu deixei essa presidência desse clube, deixei lá um estádio pronto, deixei lá 6 campos de treinamento pronto, alojamento, refeitório, hotel, academia e ônibus. Deixei para esse clube, para esse atual presidente que acabou com tudo. Então, eu fui muito tranquilo nesse dia. Falei, não, o seu time não precisa disso, meu amigo. Meu time é um time do Mato Grosso do Sul, que está começando a sua vida agora. Não tem menor perspectiva. Eu, como dirigente do clube, nem sonho com vitória contra vocês hoje. Nem sonho. Para nós, o maior
desejo era jogar essa Copa do Brasil, nós já estamos realizados. E esse foi o único episódio? Esse foi o único episódio. Estou dizendo que nem é presidente, mas foi uma pessoa que chegou, ofereceu abertamente esses valores. Depois disso, não sei se esparramou, né? Deve ter sido esparramado por aí para o Brasil afora. Depois disso, ao longo do meu tempo, nunca mais tive esse tipo de situação. E aí, Hugo? O microfone está aberto para você. É complicado, né? O Paulo falando isso de propostas indecorosas, né? A gente começa a lembrar dos esquemas de apostas, das coisas que a gente ouve. A gente vê um cara tomando um gol diferente. Antigamente você falava falha, hoje você já fica pensando se um cara tá num esquema de aposta, né? Infelizmente, a dúvida, né? A gente estava comentando um jogo, era ABC e Londrina, o segundo gol foi escandaloso. Antigamente você falava, o goleiro falhou. Hoje você fica meio assim, né, cara? Então, preservar o direito da dúvida de que o cara não está em máfia de aposta. Mas você fica olhando aquilo e fala, será? Tudo dá uma dúvida, né? Eu ia aproveitar e perguntar para o Hugo, de quanto tempo você está em Campo Grande e quanto tempo você tem acompanhado esse cenário que a gente estava conversando e eu falei para o Teles, era um cenário inimaginável ver o presidente da federação, Francisco Cesário, depois de tanto tempo no cargo, ser preso, acusado de corrupção, né? Ninguém acreditava mais nisso, nessa possibilidade de denúncias que não andavam. Como é que você, antes até de ficar mais próximo dos estádios, do campo, você tem um carinho pelo comercial também, como é que você acompanhava? Cara, eu costumo dizer que eu sou de um estado que a federação também tinha problema, teve presidente preso, que era do Paraná, né? Sou de Londrina, no Paraná, vim pra cá, pra Campo Grande em 92 e comecei a acompanhar o futebol de perto ali 95, 97, para trabalhar com comentário esportivo há uns 6, 7 anos, né? Mas nas arquibancadas, levando os filhos que nasceram aqui, sempre tá ali no Morenão e tal. E você olha aquilo de um presidente que se perpetuou no cargo, né? Desde 98, é isso, Paulo? 98, né? E o que a gente conhece o esquema é eleição, reeleição, né? E aí esse cara foi perpetuando, eleição após eleição, nada contra a pessoa, a gente só queria mudança e ver aquele clamor nas arquibancadas, né? Muita gente desistindo do futebol por causa disso, que é conflitante, né, cara? Você olha ali, alguns estados, os clubes, por exemplo, no Pará, os clubes são ruins, Série D, mas 15 mil, 10 mil pessoas. Aqui são 300 pessoas a média de público. É muito triste isso. De vez em quando o Corumbaense coloca ali uns 1000 pagantes, tal, o Dourados quando tá na final, como teve agora, mas é muito triste, é testemunha, a gente fala. Assim, parece que o futebol definhou, né, assim... Assim, morreu de inanição. É uma sensação assim que eu tenho, sabe? E o torcedor não se iluda que ele não vai se salvar em um ano. Levou 30 para destruir, cara. Não vai se salvar no primeiro ano. É que ele estava falando, tem algumas regras e regimentos dos estatutos, dos clubes, que a gente precisa rever aí, né? Agora tem esse interino, tem as denúncias contra ele, né? Eu acho que o Paulo já deve ter falado sobre isso. Então, assim, quer começar de uma maneira, já começou errado de novo. Está tentando mudar e já está mudando errado, né? Nada aconteceu com o Petralas, mas ele tem uma denúncia contra ele, né? Então, se a gente quer começar tudo do zero mesmo, tem que ser alguém que não tem esse tipo de denúncia. E eu acho que a primeira emergência que tem que se fazer é mudar o estatuto, eleição e reeleição no máximo, para o cara não poder se perpetuar. Uma vez e pronto. Para não se perpetuar no poder. É que esse debate, com a questão de reeleição, eleição, ela está na moda, né? Até porque o Cesário foi agora essa situação. Mas na verdade é lei. É lei. Ela só pode. Minha briga em 2022 foi porque ele estava fora da lei. Mas esse não era o argumento que precisava para poder acionar o mecanismo? Não, porque na verdade não tem como ter mais 3 eleições desde 2016. Não tem mais teve, viu? É isso que o Paulo quer dizer. Isso, exatamente. Não tem mais teve. Mas teve. Por quê? Em 2022 eu falei para eles, para todos os presidentes de clubes e para a sociedade em geral, sociedade em geral, porque eu não me calei, eu fui para mídia, eu fui falar que estava errado, né? E mesmo assim ele foi reeleito. Então, o próximo presidente que entrar e se ele postular sua reeleição, que vai ser dentro da regra, dentro da lei, tá normal. Se ele tentar uma segunda reeleição, né, que seria um terceiro mandato, aí está fora da lei. Então, a lei eleição, ganhou, parabéns, fez bom trabalho, o clube gostaram, reeleição, ótimo. Quer participar de uma reeleição? Você não vai poder participar, porque não tem fundamento legal para isso.
Então a gente viveu um futebol fora da O lei. que os clubes aí. fazem é Sabe? o cara apoiar alguém, né, um sucessor ali, ele se manter ali, né? Isso. Eu lembro uma vez que eu participava de um podcast, eu apresentava um podcast, eu entrevistei o Tavares, né? E o curioso foi a primeira, eu lembrei do Cabrini um dia, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, é tudo culpa da federação mesmo, né? O Cabrini falava pro Collor, o senhor é corrupto? Lembra da história do... Então aquilo me deu inspiração, fui perguntar. Ele foi sucinto, explicou, não concordei com ele, com muitas coisas que ele falou, mas ele foi muito inteligente, né? Explicou algumas coisas que até a gente às vezes não sabe, né? Mas a gente costuma dizer que no meio dessas explicações, 90% tá tudo certo. Você tem que tomar cuidado com aqueles 10% ali, que ali tá o problema, assim, entendeu? E aí levantei para ele um monte de considerações que a gente falava da federação. O Paulo deve lembrar da história do Naveraense ter sido denunciado depois de vencer o Paysandu pela Copa do Brasil, né? De dentro da federação. Algumas pessoas falam, que era dentro da federação, que partiu a própria denúncia. Então, assim, vem tendo coisas assim há muito tempo. Aquela história daquele sumiço do dinheiro do amistoso do Corinthians, lembra disso? Sim. Teve também isso aí. O Então, presidente assim, do Corinthians falou abertamente. falou abertamente que nunca mais jogaria aqui, se dependesse dele. Né? Erro de borderô. Erro de borderô. E isso aí não é exclusividade do Mato Grosso do Sul. Agora tem uma situação. Os clubes, 2022, estavam com o Cesário na eleição, assinaram a chapa dele, mas a situação o Cesário está preso. Agora os clubes terão voz para tentar mudar esse cenário? Olha, eu falei ontem, estava ontem numa outra situação, eu não estou no futebol já há 10 anos, e o povo fica me chamando, eu sou obrigado a falar. Então, eu falei ontem eu falei isso, eu já vou repetir a partir de amanhã. Vai depender do que sairia hoje o habeas corpus. Isso aí. Que não saiu, foi indeferido. Então, se saiu o habeas corpus até sexta-feira, eles terão voz. Eu acredito nisso, porque todo mundo sabe, e não é segredo de ninguém, que o Cesário tem uma certa influência nos clubes, tem uma certa influência. E aí pode haver um discernimento ali e não dá em nada. Mas eu acredito que sexta-feira, se tiver tudo dentro da lei, legalizado certinho, conforme é o que determina, as coisas vão mudar a partir de sexta. Paulo, e conforme eles dizem, né, que pro Cesário pega o lance do flagrante do dinheiro lá, né, não é isso? Se ele consegue comprovar no imposto de renda aquele dinheiro ali, ele volta para o presidente da federação. O Cesário não foi destituído, né? Primeira coisa Então, foi se isso. ele comprova, ele volta para presidente da federação. Só que depende do que a denúncia vai ser formulada agora pelo MP. Então, o que há até então uma investigação, que essa investigação se deu por um mandado de prisão para aprofundar a investigação, para ter prova robusta, mais do que já tem, para poder o Ministério Público fazer a denúncia. Como já deu os 10 dias da prisão preventiva, então já está se vencendo o prazo da polícia, do GAECO, apresentar a denúncia para o juiz. Então, baseado na denúncia que nós vamos ter agora, e aí que nós vamos saber se aquele dinheiro o Cesário vai poder provar ou não, e se há outras denúncias que de repente pode configurar a prisão dele, né? Continuidade da prisão dele. Posso fazer um exercício de cenário assim, ó? Claro. A gente está falando em mudar o estatuto. Eleição, reeleição. Estamos tentando afastar o interino agora, né? Isso. Vamos fazer um pensamento assim. O Cesário consegue provar que não é a grana lá é dele e tal. Estatuto mudado, tira o interino, volta o Cesário, ele muda o estatuto de novo, ele tem esse poder? Tem, na verdade não é o Cesário, né? É a Assembleia. Sim. A Assembleia. Mas ele pode convocar, ele presidente novamente, ele pode reconvocar uma Assembleia e mudar de novo. O que ele pode fazer, agora falando no ponto jurídico, o que ele pode ser feito, que eu acho que possa ser que venha acontecer, vou deixar até gravado aqui, que até sexta-feira pode entrar uma medida judicial impedindo a Assembleia Extraordinária. Isso pode ocorrer. Se não ocorrer, se calou. A Assembleia não é soberana, então pode ter uma medida? Não pode, o que eu estou te falando, depende como que foram feitos todos os trâmites dessa convocação. Se está tudo dentro da lei, tudo legalizado, certamente a comissão lá deve ter algum advogado do lado deles, deve ter, né? Certamente. E se houver uma medida assim, eles vão tentar derrubar, porque o objetivo da Assembleia ela é soberana. Mas existem as regras, existe o estatuto que está em vigência ainda, né? Se houver essa situação, o que pode ocorrer é o Cesário, se for provada a sua inocência,
entrar judicialmente e requerer a sua retomada da sua eleição, que foi, até então, legalmente feito. E a CBF não afastou, ele pediu licenciamento, é isso, né? Isso. Ali tem conflito também. Tá? Ali tem conflito também. Qual é o conflito? O conflito que, segundo me consta, que eu apenas estou reportando aquilo que eu leio, o Cesário, uma hora antes, pediu afastamento e nomeou um vice da federação. Me fugiu o nome dele, verdade. Nomeou um vice. Me corrija se eu tiver lido errado. Mas nomeou um vice. A empresa não podia fazer isso, não é isso? Não, ele podia sim. Podia? Podia. A justiça não afastou o Cesário. O Cesário podia estar despachando lá dentro do presídio. Podia estar mandando o que fosse lá dentro do presídio. Ele está preso preventivamente, mas ele está legalmente ainda presidente. Ele é presidente. Até a justiça definir ou a Assembleia definir. Então, nesse momento, o Cesário, até que me consta, nomeou um presidente, um vice-presidente. E para mim, no meu entendimento, é o que está valendo. Não é o que a CBF fez. Que a CBF não tem poder de intervenção, de nomeação, não de intervenção. Ela não exerceu o direito dela de intervenção. Ela exerceu o poder dela de nomeação que não compete a ela. Ela nomeou o Estevão. Ela nomeou um vice-presidente cuja o direito é pessoalíssimo do presidente da federação, Cesário, em que é pessoal dele, o estatuto demonstra isso. Podia nomear o Marquinho, podia nomear o presidente que nomeou lá, podia nomear qualquer um dos 10, mas ele preferiu nomear aquele. Então, para mim, o que está valendo é o que o presidente nomeou. Por isso que eu estou dizendo que tem confronto jurídico aí, que pode ser que dê embrólio lá na frente. Mas, em todo caso, os clubes acataram o desejo da CBF de ter nomeado um vice-presidente, não se configura como interventor, e vão tentar destituir ele, não somente ele, como toda a diretoria agora, dia 7. Então, a partir dali, pode ser que há um novo caminho a ser seguido. Você disse que já está fora 10 anos, mais ou menos, do futebol sul-mato-grossense, mas tem dado muitas entrevistas. E os clubes têm te procurado também? Eu tenho conversado com alguns clubes, com alguns presidentes de clubes, até para orientá-los, né, nessa situação, porque todo mundo ficou a ver navios, né? Ficou todo mundo perdido, qual o caminho, qual o melhor caminho. Tem uns que não entendem de futebol, vai entender de... Aí tenho falado com alguns deles, né? Talvez a maioria, mas uma boa parte aí tenho falado como contribuinte. Você quer ser candidato a presidente da federação? Eu quero ajudar. O que for possível para ajudar. Nos meus 14 anos de dirigente de futebol, como presidente, fui o presidente que mais ganhou o título na história do Mato Grosso do Sul. Não tem ninguém que ganhou mais do que eu. Um dos dirigentes que mais vendeu atleta para fora do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Perco apenas, se eu não me engano, por Jabraian na época do Operário. Eu fui o que mais negociei jogador. Títulos de base, categoria de base. Fui o único dirigente que construiu um estádio próprio, com dinheiro que poderia ter usado para minha família, para me desviar. Eu não fiz isso, está lá. É só ir lá. Aliás, eu sou proibido de entrar no estádio que eu construí. Não me deixa entrar lá. Por quê? Mas é uma outra briga aí. O curioso disso tudo é que o único cara que votou, segundo informações escolhidas, o único cara que votou contra o Cesário é o falecido Félix, né? Do Chapadão, né? Dizem que sim, mas eu tenho minha ressalva, que na verdade o único cara que votou mesmo em ata, você está olhando para ele agora, que fui eu em 2006. Isso está lá em ata, só você puxar lá o cartório, está lá. Fiz questão de dar. Curiosamente, apenas como curiosidade, ou até a título de informação, de 2006 a 2010 eu não ganhei nenhum título. Eu lembro que o Ceni ficava sempre no chapéu no grupo da Série D, ficava aquele último jogo esperando resultados e perdia sempre por saldo de gols. Lembra das classificações? Sim, sim. Não, nós fizemos, eu até contei para os meninos aí, para o pessoal, né? Nós tivemos a chance de estar na Série B já em 2005. O curioso é que desses grupos que eu te falei, e você lembra? Sérgio Manuel, lembrei o nome. Sérgio Pimentel Manuel. também. Pimentel, esqueci de Pimentel. E o curioso que ele falou ali, desses anos do Ceni, os times que subiram do grupo do Ceni subiram para a Série B. Nós só perdimos para quem subia. Ia para a Série B.
Nós fizemos um jogo, uma vez do Comercial montou um timaço também. E nós tínhamos também um time, nós fomos montar um time bom porque o Comercial montou um timaço. E o Comercial, nós classificamos 2 times, coisa rara isso no futebol sul-mato-grossense, para a segunda fase da Série C, era a Série C na época. Aí nós pegamos, o Comercial pegou o Sergipe, de Aracaju, e nós pegamos lá da Bahia com Pernambuco, Juazeiro. Juazeirense. E eu com o Sérgio Manuel, com o Pimentel, com o Dubinha, com o Tupanzinho. E aí fomos jogar lá em Juazeiro, cara. Passamos uma fome de ganhenta lá, porque o nosso diretor, a única vez que eu mosquei de poder controlar a logística, eu deixei para ele. Ele colocou nós num hotel lá, fomos comer. Não, nada contra, né? Que o nosso hábito é diferente, né? Mas todas as comidas lá. Cultura da culinária. Diferente, passamos sufoco. Nós fomos pro jogo, ganhamos aqui do Juazeiro, perdemos lá no jogo normal e ganhamos no pênalti. E o Comercial ganhou aqui, perdeu aqui pro Sergipe. Se o Comercial ganha, e o engraçado que o Comercial tinha ganhado lá, se eu não me engano, lá em Aracaju. E chegou no Morenão, perdeu. Mas se o Comercial ganha aquele jogo, nós iríamos para a semifinal, Sene e Comercial. Cruzamento. No cruzamento. E um dos dois iria subir. Olha, o papo estava muito bom, mas o Teles tem compromisso, a gente vai ter que encerrar. Paulo Teles, muito obrigado pelas informações. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos desse escândalo da Operação Cartão Vermelho, confiantes de que o futebol de Mato Grosso do Sul se renove e tenha aí um futuro mais promissor, mais próspero, né? Com certeza, né? No começo nós estávamos comentando algumas coisinhas, eu vou sair, mas vou deixar vocês pensarem um pouco, né? Um pouco da minha história, né? Que eu vim para cá em 96, através do projeto da Igreja do Reverendo Moon. Ali nós começamos a montar o time de futebol amador, começamos a fazer jogos ali no interior, depois eu montei uma seleçãozinha, só tomava de 15, 17-0, até eu tomar vergonha na cara, falei, não, vamos montar um time de verdade. Aí tive a oportunidade depois de apresentar esse projeto de futebol com um envolvimento social, que era o principal objetivo, que era envolver as crianças, adolescentes, porque lá também tinha muito tráfico de droga, como tem até hoje. E esse foi o objetivo principal da formação do Sene naquela época. Era mostrar o futebol como um incentivo social, uma mudança de vida daqueles jovens. E graças a Deus, muitos atletas de Jardim, Bonito e Guelópolis foram para o mundo. Foram dali para o mundo. Depois nós viemos para Campo Grande, onde nós começamos a ganhar os títulos daqui. Ali nós montamos o nosso CT, está lá o CT. Nós chegamos a ter 15 escolinhas aqui em Campo Grande. Formamos mais de 15 mil atletas nesse período. Para que dizer tudo isso? Para dizer que se tiver oportunidade amanhã depois, né, de repente tiver uma chance de contribuir com o futebol do Mato Grosso do Sul um grau maior, eu me sinto preparado, passei por todas as fases do futebol, eu fui gandula, eu fui maqueiro, eu fui treinador, eu fui dirigente, eu fui presidente, eu fui auditor do TJD, minha última passagem pelo futebol foi como auditor, e se os clubes entenderem amanhã, quem sabe, eu posso estar ajudando eles, seja lá quem for o presidente, me colocar à disposição no futebol. Valeu, Paulo. Obrigada, Hugo, também, pela participação aqui no nosso podcast. E você que está acompanhando aí, na íntegra podcast, inscreva-se no YouTube, acompanhe as nossas redes sociais e fique ligado sempre no Campo Grande News, notícias de Mato Grosso do Sul, conteúdo de verdade, né, Gabriel? É isso, claro. Obrigado. Valeu.